Olá, pessoal! Esse é o podcast com o Unicast, bate-papo semanal sobre os temas da vida cristã na universidade. E aí, tudo bem com você que está aqui hoje nos assistindo ou nos ouvindo? Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso Unicast. Se você está aqui hoje, nós estamos no episódio 26, sim, estamos já na semana 26 desse ano que está voando, iniciando agora o mês de junho, né? Já na última semana de junho, já para começar julho, e estamos aí, mais uma vez, para mais um episódio do nosso Unicast, onde hoje, nesse episódio, nós vamos falar sobre dons espirituais. Eu não sei você, mas eu gosto muito de falar desse assunto e trouxe aqui um convidado especial para falar sobre ele também. Mas antes de apresentar esse convidado, deixa eu me apresentar novamente, você que já está familiarizado comigo, mas talvez você, primeira vez aqui, eu sou o Felipe Martinelli, tenho 22 anos, sou um jovem universitário, finalizando agora a faculdade de Teologia, moro e trabalho aqui em Curitiba, no Paraná, mas sou do Rio de Janeiro, do interiorzão lá. Se você procurar minha bio, você vai ver um pouquinho da minha história. E hoje nós estamos aqui, eu estou aqui com esse convidado especial para falar sobre esse tema especial, que é baseado no nosso livro Maturidade Espiritual. Se você ainda não adquiriu o livro Maturidade Espiritual, ainda dá tempo para você adquirir. Maturidade Espiritual tem 52 reflexões devocionais para as 52 semanas que compõem, né, que tem o nosso ano de 2024, com o objetivo de levar você a ter um estudo semanal aprofundado da Palavra de Deus e também para que você possa usar esse estudo dentro do seu pequeno grupo, seja na faculdade, seja na escola, né, no ensino médio, onde você estiver aí exercendo. Então, quero agradecer a sua presença aqui, obrigado por estar aqui conosco, nos ouvindo, e, mais uma vez, estamos para um episódio do Unicast, o episódio 26. Últimos dois avisos antes de apresentar o convidado. Se você ainda não baixou o app do Pão Diário Universitário, está aqui embaixo o link, corre lá. Nesse aplicativo nós vamos ter devocionais diários para você meditar na Palavra de Deus. Nós vamos ter um plano de leitura bíblico para te ajudar, para facilitar a tua leitura diária da Bíblia. E também os nossos vídeos aqui do nosso podcast que estarão disponibilizados lá. Além, claro, do YouTube também, que tem. E você que ainda não nos segue no nosso Instagram, @coune.conexão universitária, lá você vai ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente disponibiliza e também de um conteúdo cristão, para quando você estiver rolando o seu feed, você ter ali um conteúdo que vai edificar a sua vida e vai te lembrar que você precisa ter o seu tempo devocional diário com o Senhor. Então, fica a dica aí, baixa o nosso aplicativo e nos siga no Instagram. Com certeza você vai ser edificado e abençoado, tá bom? Estou aqui com um convidado especial, o Gili Ferraz. Meu amigo, meu querido, fique à vontade com a palavra para você se apresentar, antes de nós introduzirmos o tema aqui e falarmos um pouco sobre os dons espirituais. A palavra está contigo. Fala, Felipe. Valeu pelo convite, obrigado por essa oportunidade para a gente poder estar junto. Quero também dar um alô aí para a galera que está assistindo. Então, eu sou o Gili Ferraz, eu sou casado, né, já há 18 anos com a Lucilene, com a Lu. Sou pai do João Pedro, que está fazendo, na verdade já completou agora, né, 17 anos. E sou o pai da Letícia, que tem 13 anos, né? São as figurinhas de Jesus. E é uma oportunidade, assim, um privilégio, né, poder ter a família junto nessa jornada ministerial. Eu faço parte de uma missão chamada Jovens com a Missão Jocum, e dentro da Jocum eu atuo num movimento chamado Jesus for All, né? Jesus para Todos. Então já são 23 anos servindo nessa missão, rodando aí 20 estados do nosso país. Ainda não fui para todos, mas quem sabe muito em breve chegarei em todos. E 35 nações aí, na maior parte delas podendo compartilhar as boas novas de Cristo. E falar um pouquinho sobre esse tema de hoje, né, dons espirituais, acho que vai ser muito legal. Então, é só para você poder conhecer um pouquinho. Eu amo Jesus e amo fazer Jesus conhecido entre os povos da terra. Amém. Que massa, cara. Que bom poder conhecer um pouco mais. Ó, galera, estamos falando de um cara missionário, né? Um cara que está no campo aí, viajando o mundo, viajando o Brasil, para pregar o Evangelho e ensinar a palavra de Deus. Prazer enorme poder ouvi-lo um pouco aqui hoje. Então vamos lá, vamos introduzir aqui o nosso tema, falando sobre dons espirituais. Com certeza nós estamos falando aqui com um cara que tem exercido, né, seus dons espirituais, então é muito legal também que a gente vai poder falar um pouco
na parte prática disso. Mas, Gili, para a gente começar, né, introduzir o assunto aqui, sempre que a gente grava um podcast do Pão Diário, a gente começa introduzindo o tema segundo as Escrituras. Então, mano, segundo as Escrituras, o que são os dons espirituais? Como nós podemos defini-los segundo a palavra de Deus? Então, assim, se eu fosse parar para pensar e olhar as Escrituras para a gente poder trazer para o nosso contexto, né? Os dons, né, eles são utilizados para edificação da igreja, né? E para edificação, então seria para edificação do corpo de Cristo e para você proclamar as boas novas, né? Então é para você alcançar o perdido para edificar a igreja. Isso serve os dons. Então, no português mais simples, eu olho os dons como ferramentas, né? Ferramentas que o Espírito Santo disponibiliza para que a gente possa tanto edificar a igreja, né? Então, nós como igreja, como corpo, mas também, pensando no nosso dia a dia, na universidade, nas ruas, no Uber, na academia, você vai utilizar também desses dons para poder alcançar o perdido, dessas ferramentas que elas são disponíveis. Então, você vai encontrar diversas referências bíblicas que mencionam os dons, né? Eu sei que tem pessoas que mencionam os dons a partir de 1 Coríntios 12, tá? Embora não seja uma passagem que está descrevendo sobre os dons. Ele menciona os dons, né? A palavra principal é sobre uma confusão que tinha em Corinto, né? Mas ele cita os dons que estavam que tinham na Bíblia. E a gente tem mais passagens, né? Que você vai ver o próprio apóstolo Paulo falando, né? As pessoas perguntam, mas qual que é o melhor dom, né? E Paulo fala assim, porque o dom de profecia é melhor do que o dom de línguas e tal, e começam a discutir sobre isso. Mas é simplesmente porque o dom de profecia você poderia edificar a vida de outra pessoa, e o dom de línguas é edificação própria, né? Então você vai ver na Bíblia mencionando isso. Então é legal de você pensar sobre essas coisas, mas entendendo como ferramentas, né, disponíveis para nós. Legal. Isso que você falou de ferramentas me fez lembrar, eu acho que foi o Carson, num livro que ele tem, que ele fala que os dons, né, nunca são para nós em primeiro lugar. Mas exatamente como você falou, para a edificação do corpo, né, uma ferramenta para que outros sejam edificados, para que outros cresçam na fé e para que Deus seja assim glorificado. Né? Mas aí, pessoal, você que está nos ouvindo, Deus coloca ferramentas nas nossas mãos para que a gente possa edificar o corpo. E, Gili, pensando nisso, né, a gente às vezes, eu falo por mim, eu já me confundi muitas vezes com isso, a gente tende a falar, tá, Deus me dá dons, mas e quando as pessoas ou o mundo diz que nós temos nossos talentos? Né, como talento, quero dizer que é aquelas habilidades que a gente tem. Eu poderia até trazer um exemplo aqui, né, como sempre, Cristiano Ronaldo ou Messi. Um é talentoso, o outro é esforçado. Como é que fica isso? Sim. Né, mas qual a diferença que a gente pode encontrar entre dons e talento? Como é que a gente pode entender essa relação, pensando, né, se os dons são uma ferramenta, ok, mas e os talentos? Onde eles entram em tudo isso? Como é que a gente pode entender essa relação? Eu creio que, assim, os dons, eles são sobrenaturais. E o talento é algo natural. É algo que você tem, no que você pode trabalhar nisso, entendeu? Então, por exemplo, você pode ter um talento na área administrativa, você pode ter um talento no esporte, né? Você vai ver, por exemplo, vamos pensar, eu tenho amigos africanos, eu morei na África do Sul, cara, eu ralando, correndo com os caras. E o cara indo para uma corrida de 21 km sem treinar. Então, o cara tem talento. Alguns vão dizer, não, mas isso é sobrenatural. Mas assim, é uma atribuição natural que ele tem, que se ele trabalhar, tipo assim, cara, ele vai ser vai ser diferente dos outros, entendeu? Sim. E os dons é algo sobrenatural, porque os dons, olhando para os dons do Espírito, para aquilo que, pensando no nosso tema, dons espirituais, eles são espirituais, eles estão acessíveis para nós, eles podem ser exercitados como os nossos talentos podem ser exercitados, né? Se você olhar em Hebreus 5,14, fala que os nossos sentidos eles precisam ser exercitados para que a gente possa discernir tanto o bem quanto o mal. Então, nós somos acostumados com os nossos sentidos naturais, que é visão, audição, paladar, olfato e tato, né? São sentidos naturais. Porém, quando eu olho para as Escrituras, eu também vou encontrar sentidos espirituais, onde eu vou ter audição, visão, paladar, tato e olfato. Também tem na Bíblia, eu consigo encontrar, biblicamente falando, referências bíblicas para tudo isso.
E ali a Bíblia fala que esses sentidos eles têm que ser exercitados. Então, às vezes, tem coisas que a gente está pedindo para Deus, quando Deus ele já nos criou com, entendeu? Então, a diferença que eu faria é, o talento é algo natural, entendeu? Que a gente tem e a gente vai trabalhar. O dom é algo sobrenatural, que você tem um pacote ali incluso nesse processo. Achei interessante você falar isso, né? Porque muitas vezes foi o que você falou. A gente quer que Deus derrame coisas sobre a nossa vida para que a gente bote a mão na massa, mas a gente já tem isso. Né? Então, existem talentos, existem aptidões. Né? Esse dia eu estava conversando com um amigo, que é interessante, a mente dele funciona de uma maneira absurda. E ele já consegue organizar coisas antes que elas estejam perto dele. E é um talento que ele tem, eu já não tenho. Para eu organizar o meu armário, eu preciso estar de frente para o meu armário. Espiar não, espiar já sai de... Tipo, ele está indo para casa dele já, cara, meu armário, eu vou fazer isso, aquilo, chega lá, faz, executa, pronto, acabou, já está pronto. E isso pode ser usado no reino, né, como um talento, como uma forma que ele já tem, como algo que já está inserido nele, por assim dizer. E como você falou, né, os dons, eles são espirituais. E antes de entrar na outra pergunta, Gili, só uma coisa que eu lembrei, acho que seria legal você comentar um pouco isso. Se os dons são espirituais, consequentemente, eles devem ser buscados no Espírito Santo, certo? Sim. E como que uma pessoa pode obter um dom espiritual? Como alguém pode, né, buscar ter esse dom espiritual? Tipo, só porque a gente entrou um pouco nesse assunto do talento, do dom ser algo que, né, transcende, o que você poderia falar um pouco sobre isso? Sim, então, a gente vive uma problemática hoje, pensando, né, nesse tema dos dons espirituais. Você tem muitas pessoas querendo ter os dons espirituais, mas não querendo ter uma relação com a pessoa do Espírito Santo. Entendeu? E aí o que acontece? O Espírito Santo é uma pessoa. E tem pessoas que querem usufruir de algo que ele tem, que ele disponibiliza. Então, em outras palavras, as pessoas querem usar o Espírito Santo e não querem se relacionar com o Espírito Santo. Quando nós deveríamos ter uma relação com a pessoa do Espírito Santo, para que a gente pudesse ter acesso às ferramentas que o Espírito Santo disponibiliza para nós. O Espírito Santo não aparece na história só lá no Novo Testamento. O Espírito Santo é desde o princípio, né? Todo mundo chama o Velho Testamento de velho, né? Eu vou chamá-lo de Testamento original, tá? Porque veio primeiro. Boa. Então, o Testamento original, você vê o Espírito Santo aparecendo desde Gênesis. Você vê o Espírito Santo se relacionando com as pessoas. Então, você vai ver que o Espírito Santo, ele se entristece, o Espírito Santo, ele chama pessoas para o ministério, o Espírito Santo envia pessoas, você pode mentir para o Espírito Santo, você vai ver que o Espírito Santo intercede pelas pessoas. Então, isso significa que quem faz isso é uma pessoa. Então, a grande questão aí é que nós precisamos nos relacionar com a pessoa do Espírito Santo para que, sim, nós possamos entender mais sobre os dons do Espírito, ou seja, as ferramentas as quais o Espírito Santo disponibiliza para que a gente possa tanto edificar o corpo de Cristo quanto alcançar o perdido, entendeu? Então, as pessoas às vezes estão se equivocando, né? Ou alguns, né, fazem até uma divisão, né? Não, eu sou uma pessoa que eu amo andar no Espírito, o outro não, eu sou o cara da palavra. E essa são dois conceitos que estão errados, entendeu? Porque, biblicamente falando, você vai ver lá em Efésios 6 que fala que o Espírito tem uma espada, e a espada é a palavra de Deus. Então, se você quer conhecer a pessoa do Espírito Santo, você vai ter que ir para a palavra de Deus. Porém, se você quiser ter a revelação da palavra de Deus, você vai precisar se relacionar com a pessoa do Espírito Santo para ter essa revelação. E aí, para você poder entender como você vai utilizar as ferramentas que ele disponibiliza para você. Entendeu? Cara, muito interessante o que você falou, porque a gente vê essa inversão hoje dentro da igreja. Né? Até falo, a minha geração, século XXI, é uma geração que quer muitos dons, quer muito fazer, quer muito colocar a mão na massa, quer muito estar... Né? Eu vou citar esse evento aqui, mas não uma crítica ao evento, tá, gente? Só um comentário mesmo. Um pouco antes da pandemia, a gente teve aqui, por exemplo, o Descende Brasil. Enquanto os jovens estavam lá, né, sedentos, vamos. Uau, isso é muito legal, isso é muito massa. Mas foi exatamente o que você falou, né? Isso precisa vir de um lugar de relacionamento, de um lugar secreto. Eu estava lá no palco chamando, vamos, gente! Olha aí, ó, boa. Botando gás na galera, o chamado missionário. Isso é muito legal, eu achei muito massa, né? Ver, pô, eu não pude ir, mas eu vi lá o estádio lotado e tal.
Só que aquilo me fez refletir. Falei, cara, eu quero ser esse tipo de pessoa que vai. Mas para eu ir, eu preciso estar em Deus, né? Eu preciso me relacionar com Deus, eu preciso permanecer nele e fazer a missão com ele. Porque às vezes a gente pede o dom espiritual para fazer a missão para Deus, mas muitas vezes sem Deus, né? Então, obrigado aí por ter elucidado isso um pouco. Você quer comentar mais alguma coisa sobre isso? Não, eu creio que isso é um entendimento. Na realidade, a gente não tem que andar, nós não devemos nos relacionar com as pessoas por interesse. Então, Boa. nós não devemos nos relacionar com o Espírito Santo por interesse. Nós precisamos amar o Espírito Santo, amar a Deus, amar a Jesus, né? Então, amar de maneira completa, nos relacionar com ele, porque quando Jesus subiu aos céus, ele falou, eu vou, mas eu vou deixar o conselheiro, né? Então, ou seja, o Espírito Santo, para que você possa se relacionar com ele. Então, nós devemos ter essa relação com a pessoa do Espírito Santo. Né? Com certeza. E essa convicção, gente, até só fazendo um breve parênteses aqui, se você, como assim, né, não entendeu que o Espírito Santo é uma pessoa, como compreender isso? Que nós entramos até um pouco, né, na questão da doutrina da Trindade, na pessoa do Espírito Santo. Existem bons livros, existe bom conteúdo para que você possa entender um pouco melhor isso. E também, né, entender que, cara, realmente, nós não estamos falando de um Deus distante, é um Deus que está perto de nós na pessoa, na personalidade do Espírito Santo. Então, no final aqui, Gili, se você tiver algum livro para indicar, no final você pode fazer indicações também. No final aqui também eu vou colocar algumas indicações de livros sobre isso, e daí a gente vai comentando sobre isso. Beleza? Continuando o tema, né, para a gente não perder o fio da meada, conceituamos aqui, né, o que são os dons espirituais, segundo as Escrituras, falamos um pouco sobre, né, como buscar, sobre a importância de tê-los, desmistificamos um pouco essa questão de talentos e dons. Mas, Gili, vamos agora uma pergunta um pouco mais específica, né? De forma prática, qual o objetivo que um dom tem na nossa vida? Tipo, aquela pessoa que está ouvindo a gente aqui está assim, cara, eu estou entendendo meu dom, talvez já tenha um direcionamento, mas para quê? De fato, como eu vou colocar isso na prática de forma palpável? O que você poderia responder para uma pessoa que está com essa dúvida? Sim, então vamos lá. Vamos pensar, eu vou dar alguns exemplos, eu não vou citar todos os dons, né, mas eu vou dar alguns exemplos de dons espirituais que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, né? E qual o objetivo, biblicamente falando. Então, por exemplo, você vê palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é um dom que tem na Bíblia, né? Então, vamos olhar a palavra de conhecimento. A gente vê salvação relacionada à palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é você ter uma palavra sobre uma pessoa que você não conhece o presente ou o passado dessa pessoa. Então, aí o que acontece? O Espírito Santo vai falar para você algo do presente ou do passado. Por que ela é palavra de conhecimento? Porque você não sabe, ou seja, ele te deu o conhecimento sobre isso, tá? Biblicamente falando, eu vou dar 2 exemplos de palavra de conhecimento na Bíblia. Nós temos ali Natanael, né, quando teve o um encontro com Jesus, e ele falou, podia vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Jesus olhou para ele e falou assim, eu te vi debaixo de uma figueira. Jesus não estava com ele debaixo da figueira. Então aquilo foi uma palavra de conhecimento que Jesus teve sobre a vida dele. O resultado disso, o cara se tornou um seguidor de Jesus, ou seja, houve transformação e salvação, entendeu? Outro exemplo, que é um clássico que todo mundo conhece, né, que é o Jesus com a mulher samaritana, estava lá no poço. Então, Jesus, ele teve uma palavra sobre a vida dela, sobre o presente e o passado dela, falando sobre os maridos e o marido que ela estava. Aquilo abriu a porta do coração dela para que ela pudesse ouvir o evangelho, ou seja, ouvir as boas novas. O resultado disso, ele trouxe a palavra sobre a água da vida, que você não mais terá sede e tal, e ela foi impactada, rendeu a sua vida a Jesus, e o resultado disso, ela volta correndo para a cidade e traz uma multidão para ouvir o evangelho. Então, você vai vendo que não só ela foi alcançada, mas ela trouxe uma multidão para Jesus por causa disso. Então, trazendo para os nossos dias, trazendo para a nossa realidade, é a mesma coisa que acontece hoje. Às vezes a gente fica com dificuldade na universidade, ou na academia, ou qualquer lugar que a gente está, de chegar para uma pessoa, porque a gente não sabe como falar. E aí o que acontece? O que vai te ajudar? Uma palavra de conhecimento, ela te ajuda a você abrir a porta do coração da pessoa para você pregar o evangelho, entendeu? Boa. Então, por exemplo, eu lembro de uma situação onde eu estava na Rússia, entendeu? E aí a gente na rua, e aí vi 2 moças, né? A gente estava fazendo evangelismo lá. E aí uma delas estava com a perna enfaixada, eu estava com a minha tradutora, a gente estava com uma equipe lá fazendo evangelismo.
E aí elas entraram num pub, num bar. E aí nós entramos juntos, fomos direto na mesa delas. E lá é proibido você evangelizar. Lá tem uma lei proibindo você evangelizar as pessoas. E a gente foi direto na mesa delas e eu perguntei para ela, para mim que estava com o joelho machucado, eu falei, o que aconteceu com você? Ela, machuquei jogando vôlei e tal. Aí eu contei para ela, eu falei, olha só, eu pratico judô e tal, estava na academia, tinha um cara do Gil com o joelho machucado. Eu orei por ele e a dor dele passou, ele foi curado. Posso orar por você? Tipo assim, meio que aleatório para elas lá. Sim, e aí, beleza, deixou orar, orei por ela. Aí eu perguntei para ela, eu falei assim, como que está o seu joelho? Ela estava com vergonha, não respondeu. Aí o que acontece? Quando eu olhei para a amiga dela, o Espírito Santo me trouxe palavra de conhecimento sobre a vida dela. E eu falei, a impressão que eu tenho é que você está assim, 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 assim. Faz sentido para você? Ela regalou o olho e falou assim, cara, faz. Aí eu olhei para que estava com o joelho machucado, o Espírito Santo me trouxe palavra de conhecimento sobre a vida dela. Eu olhei para ela e perguntei, e falei assim, a impressão que eu tenho sobre você é que você está assim, 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 assim. Faz sentido? Ela regalou o olho e falou, faz. Aí eu perguntei de novo para ela, eu falei, viu? E o seu joelho, como que tá? Daí ela falou assim, quando eu mexia doía. Eu falei, então faz o teste. Ela começou a mexer, aí ela levantou, ficou de pé, começou a mexer o joelho, começou a chorar. Aí ela olhou para a amiga dela e falou assim, meu joelho parou de doer, fui curada. Aí a amiga dela, como assim? Aí isso abriu o coração das duas, pude pregar o evangelho e o resultado, as duas entregaram a vida para Jesus. Entendeu? Uau. Então a palavra de conhecimento abriu o coração delas para que elas pudessem ouvir o evangelho. Entendeu? Então, o que acontece? A palavra de conhecimento em si não é o evangelho ainda, não é a boa notícia, mas a palavra de conhecimento ela vai abrir o coração para que você possa vir com o evangelho, com a boa nova de salvação ou de transformação com o evangelho do reino, que vai transformar a vida da pessoa. Entendeu? Então, isso é uma forma prática de você utilizar, entendeu? A profecia. Profecia é um outro dom, entendeu? Que a gente tem. E aí, muitas vezes, as pessoas elas se confundem com o dom de profecia, com o ministério profético dos 5 ministérios, e não conseguem entender a diferença de um para outro, entendeu? Mas a profecia como dom é palavras que você vai declarar sobre as pessoas que vão trazer identidade, destino e propósito. Exemplo, quando Jesus falou com Pedro, falou, Pedro, eu vou te fazer pescador de homens. Então, era uma palavra profética que Jesus estava declarando sobre ele, que trazia identidade, destino e propósito, que já é uma função diferente dos 5 ministérios que também a gente fala na Bíblia, que às vezes o pessoal confunde os 5 ministérios com os dons, que são duas coisas diferentes na Bíblia, entende? Não sei se está fazendo sentido. Com certeza. Então, e aí o que acontece? A palavra profética você vai usar também com as pessoas. Eu estou olhando, pensando para fora, tá, gente? Estou pensando para você que está na universidade, para você que está andando pela rua, que você está encontrando pessoas que não conhecem a Jesus. Então, se eles não conhecem a Cristo, eles não têm a sua identidade, não têm o seu destino, não têm o seu propósito estabelecido. E aí, quando você vai falar com essas pessoas, você vai perguntar para que Jesus... para perguntar para o Espírito Santo, como que você vê essa pessoa? E aí, ele vai falar com você. E aí vai entrar numa outra questão, né? Porque as pessoas vão ouvir isso aí e falar assim, tá, esse cara fala que o Espírito Santo deu a palavra de conhecimento. Esse cara fala que o Espírito Santo deu a palavra profética. Tá, como? Tipo assim, desceu um anjo, fez um download do céu e Sim. Tal. Ele está vendo coisas, né? Exatamente. E pode ser, e não tem problema nenhum. Só que eu gosto muito dessa palavra de Hebreus 5,14, que fala sobre os sentidos espirituais. Quer dizer, fala sobre os sentidos sendo exercitados. E aí eu entendo que nós temos sentidos naturais e espirituais. Porque quando eu vou para as Escrituras, você tem audição espiritual na Bíblia. A gente pode ver Samuel, entendeu? O Eli não estava escutando o que Samuel ouvia, entendeu? Você tem visão espiritual na Bíblia, entendeu? Você tem lá Isaías, você tem lá Daniel, você vai ter lá João, você vai ter Ananias, um monte de gente que tiveram visões espirituais. Mas eu preciso entender também que o Espírito Santo ele usa a nossa mente. Porque Jesus falou, né, quando a gente vai lá para Marcos 12, do verso 28 ao 30, quando Jesus ele fala para o mestre da lei qual era o maior mandamento, o cara chega para Jesus e fala assim, mestre, qual que é o maior mandamento? Aí Jesus fala assim, o maior mandamento é este. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Então, primeiro,
ouvir a voz de Deus é parte do maior mandamento, tá? Então, para você exercer, né, os dons espirituais, para que você possa usufruir, vai ser muito importante você ouvir o Espírito Santo falar com você, tá? Bom. A segunda coisa é que você vai ver que lá em Deuteronômio 6, de 4 a 7, fala para amar a Deus com todo o coração, alma e força. E você vai ver que no Novo Testamento, Jesus trouxe entendimento também. Ele adicionou entendimento ou mente de acordo com a tradução. Ou seja, a nossa mente também é utilizada. Ou seja, o Espírito Santo, ele usa os nossos pensamentos. Então, o que acontece? A maior parte das palavras de conhecimento que eu tenho, muitas vezes vem na minha mente, ou seja, são pensamentos. E aqueles pensamentos não fazem sentido para mim. Então, eu pergunto para a pessoa, a impressão que eu tenho sobre você, e aí entra a sabedoria de você falar com as pessoas. Eu não chego na rua, no busão e falo, eis que te digo que o senhor quer falar contigo. Você quer fazer isso na igreja? Beleza, tá? Dependendo da sua denominação, vai estar tudo certo, entendeu? Ninguém vai questionar você, dependendo da igreja que você faz parte, então. Eu venho de um contexto que eu faço parte de uma igreja batista. Então, eu sou pastor batista, mas eu sou missionário também há muitos anos. Então, eu trabalho de forma interdenominacional. Mas na minha igreja, você não vai chegar lá e vai ver alguém chegar esse que te diga que o senhor quer falar contigo. São questões de cada igreja e denominação. E aqui eu não estou entrando e questionando como acontece em cada um. Mas eu recomendo que dentro de um busão, ou às vezes no RU da universidade lá, ou em algum lugar, você não fale dessa forma, você seja mais prudente. Como? Cara, eu tenho uma palavra sobre você, uma impressão, um pensamento que veio, isso faz sentido para você? Cara, se for uma palavra de conhecimento, o cara vai olhar para você e falar assim, cara, como que você sabe? Assim, como que você soube disso? Aí sim, aí você fala assim, cara, Deus me falou. Cara, como assim Deus te falou? Aí você tem a oportunidade para você poder compartilhar o evangelho. Gíria, mas você já falou alguma palavra que deu errado? Já. E aí? E aí eu continuei. Por quê? Porque uma vez que eu não falei esse que te digo que o senhor falou contigo, o cara não criou barreira comigo. Entendeu? Foi engraçado. Só um exemplo disso. Eu estava no mercado e eu estava pagando. E aí eu senti uma dor no meu joelho. Então foi uma coisa física. Então pensa no tato, entendeu? Então eu senti uma dor no meu joelho esquerdo na hora. Mas eu pensei, falei, cara, eu não tenho problema no joelho. Por que tá doendo no meu joelho? Na hora, cara, veio na minha mente, cara, Deus quer curar alguém aqui. Aí eu paguei rapidinho e saí procurando. Aí vi um senhor carregando uma caixa, funcionário do mercado, uma caixa pesada. Eu pensei, bom, senhor de idade, caixa pesada, cara, certeza, deve ter problema no joelho. Aí eu fui lá, cheguei para ele e falei, senhor, o senhor está sentindo alguma dor no seu joelho esquerdo? Ele olhou para mim e falou assim, não, por quê? Você trabalha com isso? Eu falei, não, só para saber. Aí mas aí o que acontece? Ele chegou para mim e falou assim, eu não tenho dor no joelho esquerdo, mas aquela moça ali tem. E qual moça que era? A moça do caixa que eu estava de frente para ela. Você estava de frente. Aí eu voltei lá e falei, moça, você está com dor no joelho esquerdo? Aí a outra moça que estava empacotando falou assim, ela tá, e ela caiu no mercado hoje por causa do joelho dela. Aí eu pude orar por ela e tudo. Então, é a gente entender que vai ter momentos que a gente vai falhar. Por quê? Porque a gente é humano, entendeu? E a gente não tem a gente não tem que se retrair porque a gente erra, entende? Porque faz parte da vida, entendeu? Faz parte. Certeza. Manda Cara, aí, interessante essa história. Não, bom, eu gostei dessa história. Eu imagino, gente, eu que não tenho tanto tempo, né, como o Gili, mas é o tipo de cara que dá para chamar para um café e ouvir muita história aí de coisas que Deus fez, foi fazendo, né? Ainda mais aí nesse campo missionário que tem estado aí. Com certeza, imagino que tem muita história para edificar nossas vidas, para dar um pouco de risada também, né? Sim, tem. Que histórias bonitas aí com o Senhor. Mas é interessante, Gil, isso que você falou, porque é como você disse da palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento não é o evangelho. É a ferramenta de Deus para que você pregue o evangelho. E eu tenho visto muito hoje, né, novamente falo da minha geração, jovens hoje que estão muito eufóricos. Então, uma geração, vamos dizer assim, que usa o termo muito avivada, né, muito animada, que é uma benção, eu acho muito massa, eu gosto disso. Mas esses dias eu fiz um teste, que foi conversar com dois amigos, né, eles estavam comentando sobre dons, sobre fluir em dons e tal. E no meio do papo eu fiz a seguinte pergunta para eles: o que é o evangelho? E os caras
rodaram e não responderam o que era o evangelho. E eu já vivenciei isso também, de estar na igreja, de participar do meio, né, da comunhão e não saber dizer o que é o evangelho em sua essência. Então, essa palavra sua é muito importante, se você está nos ouvindo, para que você entenda, né? Nós somos chamados a pregar o evangelho, e os dons espirituais, como a gente falou, são ferramentas para que o evangelho seja pregado, para que pessoas conheçam Jesus, para que pessoas sejam transformadas e para a edificação da igreja, que é uma igreja salva pelo evangelho de Cristo Jesus. Então, só, né, trazendo de novo à luz esse insight aí que eu achei muito importante, muito interessante. E Gili, né, você comentou um pouco sobre os dons, sobre o que são os dons espirituais, a questão do talento e tudo mais. E a gente vê uma lista assim formidável, né, de vários dons que tem. Alguns dons mais, vamos dizer assim, bem vistos, outros mais para o secreto mesmo. E uma pergunta fica: é possível alguém ter todos os dons espirituais? Né? É possível alguém poder dizer assim, ó, eu sou o super-herói completo, por assim dizer? Sei que pode ser uma pergunta boba para alguns, mas sei que muitos têm essa dúvida. Então, o que você pode responder para nós sobre isso? Meu amigo. Talvez a pergunta que eu faria, será é possível alguém não ter todos os dons? Olha aí, ó. Opa! Olha só. Eu parto do princípio seguinte, aquilo que eu falei desde o princípio. Os dons, eles são ferramentas. Então, as ferramentas, elas estão disponíveis para que a gente possa utilizar. E as pessoas, elas entram muito nessa questão sobre, não, a gente não, eu não tenho todos os dons, eu tenho um, eu tenho dois, o meu dom é esse, o meu dom é aquele. Mas a pergunta que eu faço para as pessoas é, o Espírito Santo tem todos os dons? E aí as pessoas respondem, sim, o Espírito Santo tem todos os dons. Aí eu pergunto, você tem o Espírito Santo? Aí a pessoa fala, sim, eu tenho o Espírito Santo. Então, aí eu pergunto de novo, então você tem todos os dons? Ou quando o Espírito Santo pulou dentro de você, ele deixou alguns dons para fora? Entendeu? E aí, só que assim, qual que é a interpretação que as pessoas fazem? Ter todos os dons significa o quê? Então eu tenho uma metralhadora, eu entro na sala e eu estou lá no culto, então eu vou profetizar, eu vou curar, eu vou falar em línguas, eu vou interpretar, eu vou ter palavra de conhecimento, eu vou fazer todos os dons. Eu preciso fazer isso dentro da igreja? Não. Por quê? Porque eu tenho corpo. Então, se o corpo está reunido, você vai ter um que vai trazer uma palavra de profecia, um outro uma palavra de conhecimento. Se alguém for falar em línguas, provavelmente você vai ter alguém que vai interpretar essas línguas. Se alguém vai desenvolvendo cada um dos dons. Então, por isso o corpo junto. Mas vamos pensar num contexto onde, por exemplo, vamos pensar no ponto de vista que eu tenho um dom, você tem outro. Então, vamos pensar que eu tenho o dom de profecia, né? De dar palavra de profecia para as pessoas, ou palavra de conhecimento, e o seu dom é curar, entendeu? E aí eu estou lá no interior do Amazonas, indo das comunidades ribeirinhas, horas e horas de barco, poder chegar lá em lugares remotos, e você está lá na Europa. Você foi lá eu estava na conferência, chamaram aí a galera do Pão de Ar para poder representar lá, e está você lá na Europa. E eu estou lá, só que você tem um dom de cura. E aí, de repente, eu estou lá dando palavra de conhecimento, profecia, pregando o evangelho, e de repente chega uma mãe com uma criança doente, e fala assim, ora, porque não tem hospital, não tem médico, não tem ninguém. Não posso, porque o dom de cura é do Felipe, e ele está lá na Europa, então eu vou ter que achar alguém que tem o dom de milagres, de ressuscitar morto, para poder vir para cá, porque vai morrer. Então, isso não faz sentido. Entendeu? Sim. Então, a pergunta que eu acredito, porque assim, muitas vezes a gente faz interpretações um pouco equivocadas. Por exemplo, nós temos canções, e eu entendo que as canções são poesias, mas a maior parte, e eu não critico elas, eu canto, eu gosto de poesia, eu escrevo poesia, mas muitas vezes a gente vai cantando as músicas relacionadas ao Espírito Santo, pedindo para que o Espírito Santo venha para dentro, como se ele estivesse fora. Mas uma vez que eu já entreguei minha vida para Jesus, eu não consigo entregar minha vida para Jesus, eu não consigo ser convertido se eu não for convencido do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo. Ou seja, para alguém render a vida para Jesus, o Espírito Santo tem que estar no processo. Eu, como missionário, eu posso pregar o evangelho, eu posso ensinar, eu posso discipular, eu posso batizar. Essas são as minhas funções. Convencer do pecado, da justiça e do juízo, Espírito Santo. Então, por isso que a gente tem que trabalhar juntos, né? Então, eu tenho que trabalhar com a pessoa do Espírito Santo. Então, a gente tem funções distintas.
Então, uma vez que ele está dentro, então, será que é algo que eu tenho que pedir que vem de fora para dentro ou é algo de dentro para fora? Então, eu trabalharia com a pergunta diferente. Eu faria a seguinte pergunta: não é se eu tenho todos os dons. A pergunta que eu faria é: será que eu estou manifestando todos os dons? Que aí é uma pergunta diferente, entendeu? Com certeza. Por quê? Porque os dons estão ali para quê? Para que você possa usar quando você precisar. É que nem quando você vai construir uma casa. Tem hora que você precisa de martelo, largou o martelo, você vai pegar um serrote, largou o serrote, você vai pegar. Então, você não vai usar 2, 3, 4 ferramentas ao mesmo tempo nas suas mãos. Você usa uma ferramenta de cada vez de acordo com a necessidade. Então, com os dons é a mesma coisa. Porque a gente tem que entender que manifestações do poder de Deus, elas acontecem para confirmar a palavra que você já pregou, está pregando ou vai pregar. Não é para fazer show, entendeu? Quando as pessoas chegaram para assim, Jesus, faz um milagre para a gente aí. Então, essas pessoas, elas não queriam a palavra. Eles queriam que Jesus fizesse algo para elas. E aí Jesus respondeu, falou assim, o milagre que vocês vão ver é o de Jonas. Ou seja, aquilo que vocês já ouviram na história. É isso que vai ter para vocês. Eu não vou fazer uma coisa aqui só para poder agradar vocês. Então, sobre os dons, é esse entendimento que eu tenho, que nós, sim, a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, que você tem o Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo ele tem todos os dons. E aí eles estão disponíveis. Então, nós vamos manifestando os dons, claro, de acordo com a nossa busca, porque ele fala assim, busque os melhores dons, ou seja, você vai ter que buscar intimidade, relacionamento, crescimento na sua caminhada com o Espírito Santo, para que você possa ter mais entendimento sobre como cada dom funciona, ou seja, você vai ter que mergulhar na palavra, entendendo onde que a gente vê nas escrituras, esse dom, para que foi utilizado. Então aí a gente cresce nessa relação e a gente manifesta o poder de Deus para que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra como é nos céus. Cara, muito interessante que você trouxe. Nossa, aquela gente podia usar o meme aqui agora. Porque é legal você pensar nisso, porque nós condicionamos muitas vezes os dons às nossas aptidões. Eu lembro de uma situação que eu vivenciei, onde eu gosto muito de ensinar. Então, se você me colocar dentro de uma sala de escola bíblica, cara, ali é minha paixão, é o que eu vou estar, meu Deus, preparar uma aula, montar um slide, escrever conteúdo e dar essa aula, ensinar. Eu lembro uma vez que eu vivenciei uma cena bem interessante, que era com a questão do evangelismo mesmo. Eu sempre falava para as pessoas, não, meu chamado, em primeiro lugar, é pregar o evangelho, mas sou da área do ensino, então eu creio que tem outros evangelistas e tal. E eu vivenciei uma situação, cara, com um cara que morava no meu antigo prédio, onde Deus me usou para pregar o evangelho para aquele cara de uma forma realmente formidável. E eu saí, né, daquele momento onde a gente teve aquele papo, onde ele aceitou Jesus e tudo mais, assim, meu Deus, será que Deus trocou o meu dom? Porque eu nunca consegui falar com tanta facilidade, acho que nunca vou conseguir novamente falar com tanta facilidade, mas aqui simplesmente fluiu. Trouxe palavras de conhecimento, foi a única vez, inclusive, que eu tive essa experiência de levar palavras de conhecimento a alguém. E ali isso mudou minha chavinha também, do tipo, cara, é uma ferramenta que não vem de mim. Eu tinha uma necessidade, eu fiz uma oração, e o Espírito Santo colocou essa ferramenta nas minhas mãos, nos meus lábios, no meu ser, para que a palavra fosse entregue, para que aquela pessoa fosse transformada pelo Evangelho. Então, eu creio sim que a gente pode ter aptidões diferentes, os dons podem se manifestar, vamos dizer assim, um dom específico mais vezes numa determinada pessoa, de certa forma, mas foi o que você falou, uma ferramenta que, de acordo com a necessidade, o Espírito usa, o Espírito flui, porque vem dele, e ele tem todos os dons. Então, essa pergunta, né, que você trouxe, você manifesta todos os dons? Eu acho que isso aí que a gente deve pensar bastante, né? E, Gilino, para a última pergunta aqui sobre o nosso tema, a gente, né, você já trouxe algumas abordagens sobre o contexto universitário, mas qual a relevância de uma pessoa entender o seu dom espiritual, entender sobre os dons espirituais para um contexto universitário? Se você pudesse, né, fechar o nosso episódio aqui com uma fala sobre isso, o que você falaria para um jovem universitário que está tentando entender a relevância dos dons para o seu contexto? Então, hoje, pensando nessa realidade, né, a gente está indo para um círculo de conhecimento, né, onde as pessoas elas vão muito para o intelecto, né, elas querem
tentar comprovar, né? Vamos pensar aqui. Muitos jovens que estão na universidade que não creem em nada, o argumento que eles trazem é a nível de intelecto, de conhecimento, entendeu? E nada que a gente falar vai mudar o que ele pensa, entendeu? Nada que eu falar. Eu lembro que eu peguei um ônibus uma vez, indo de Curitiba para Paranaguá. E aí tinha uma mulher do meu lado, a gente conversando, e assim, conversando nos assuntos aleatórios, né? Mas, de repente, o Espírito Santo me trouxe uma palavra de conhecimento sobre a vida dela. E ela foi literalmente uma palavra, e a palavra era família. Tipo assim, parece uma coisa muito simples, família. E aí eu olhei nas mãos dela e não tinha nenhuma aliança. Aí eu olhei para ela, falei o nome dela, não vou falar o nome dela aqui, né? Porque a gente está online. Mas eu falei, fulana, vamos mudar a nossa conversa aqui de pano para manga. A palavra família faz sentido para você? Ela falou assim, faz. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu estava num relacionamento, eu terminei e eu estou indo para Paranaguá porque eu entrei num outro relacionamento. Aí eu olhei para ela e falei assim, viu como que Deus ele te ama, Jesus ama você, tem propósito para sua vida? Ela falou, não, tá louco? Eu sou cética para essas coisas. Sou cética. Primeiro, eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por pessoas. Segundo, eu nem acredito que Deus criou as pessoas. Eu acho que as pessoas criaram Deus para poder criar alguma coisa. Então, ela era uma professora de história, formada também em filosofia, tinha lá suas convicções ideológicas, que eram diversas. E aí, eu olhei para ela e falei assim, Gisele, falei o nome dela. Eu falei para ela, falei, olha só, nada que eu falar para você vai mudar o que você pensa, nada. Mas eu queria pedir uma coisa para você. Ela falou assim, o quê? Eu queria saber se eu podia orar com você. Ela falou assim, tá, mas por quê? Eu falei para ela, porque uma coisa é eu tentar falar e mudar os seus pensamentos, mas a outra coisa é você experimentar aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Com certeza. E ela, tá bom, pode orar. Então, ou seja, eu comecei a conversa com uma palavra de conhecimento, foi com um dom espiritual. Uhum. E aí eu fui orar por ela. E quando eu estava orando por ela, o Espírito Santo me liderou a orar por sonhos. Ou seja, eu não sabia, mas essa era uma outra palavra de conhecimento. E eu só soube depois que eu terminei a oração. Orei por sonhos e tal, daí eu falei para ela assim, Gisele, depois que eu terminei de orar, eu falei assim, você tem sonhos? Ela desabou a chorar. Eu tenho. Falou, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ajudar os animais e tal. E aí, isso abriu o coração dela. Ou seja, ela é uma pessoa cética. A fé dela estava no conhecimento que ela tinha intelectual, entendeu? E aí eu pude pregar o evangelho para ela. Ela falou assim, há um tempo atrás, eu não sei em que condição que ela estava quando isso aconteceu, mas ela falou assim, há um tempo atrás, eu tinha pedido para que Deus me mandasse uma mensagem. E você está sendo essa mensagem que eu pedi para Deus. E aí eu pude pregar o evangelho, ela entregou a vida para Jesus, e no final eu falei para ela, tem mais uma coisa. Ela sorriu para mim, né, e ela falou assim, a Bíblia, né? Eu falei assim, a Bíblia, precisa ler a Bíblia. Ela falou, tá bom. Então, o que acontece? Não foi baseado no conhecimento humano, eu tentando provar que aquilo que ela crê, ou aquilo que ela não crê, estava errado ou estava certo, entende? Mas a manifestação do poder de Deus, ela abriu o coração dela para ela poder ouvir o evangelho transformador, entendeu? Então, isso aconteceu comigo numa universidade na Rússia também, onde eu pude, através disso, também compartilhar com uma das responsáveis da Universidade Internacional lá. Então, é um ambiente onde as pessoas, elas creem naquilo que elas pensam, e não, elas nunca experimentaram isso. Então, quando você usa os dons espirituais, aquilo que o Senhor disponibiliza como ferramentas, isso vai abrir o coração das pessoas para que você possa pregar o evangelho com muito mais tranquilidade e mais facilidade, porque as pessoas vão experimentar algo ali que elas não estão acostumadas, entendeu? É a experiência que transforma, né? É o conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Cara, que massa. Gil, obrigado por esse tempo, muito obrigado por compartilhar um pouco das suas histórias. Aí eu confesso que eu fiquei curioso para ouvir mais delas. Você voltando para Curitiba aí, com certeza vou te mandar mensagem para a gente marcar um café, trocar uma ideia, ouvir um pouco mais aí disso que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida. Você que está nos ouvindo, espero que esse papo possa ter edificado, né, a sua vida, o teu coração, a tua mente. Gil, você tem alguma indicação de livros sobre o tema, sobre algo que você queira compartilhar disso? Cara, eu acho que eu vou ter que escrever depois para vocês, para a gente poder pensar.
Vou fazer o seguinte, a você que está nos ouvindo, a gente faz um postzinho depois, ou um stories lá com algumas indicações de livros sobre o tema, porque ele é um tema que tem muitos livros, muitas coisas boas aí para a gente poder estudar. Eu até falei que ia indicar também, mas eu já coloco os meus também nesse mesmo post. Mas obrigado, meu irmão, obrigado. Que Deus possa abençoar grandemente sua vida, sua família, continuar usando poderosamente você para fluir esses dons, para manifestar esses dons do Espírito Santo na vida das pessoas, na vida da igreja, para a honra e glória de Deus. E você que está nos ouvindo, busque um relacionamento genuíno com o Espírito, que Ele te dará esses dons, essas ferramentas, para que você possa também ser usado para a edificação do corpo e para que pessoas conheçam o Evangelho do Reino de Deus. Amém? Gílio, meu irmão, que Deus te abençoe. Um abraço, fica com Deus. Você que está nos ouvindo também, aquele abraço e até a semana que vem, onde nós teremos o nosso próximo Comunicast, para você que quer aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus através do maturidade espiritual. Que Deus te abençoe, um abração e até a próxima semana. Tchau, tchau, gente. Valeu. Até mais. Você acabou de ouvir o podcast Comunicast. Nos siga nas redes sociais, @comuni.conexão universitária e fique por dentro dos próximos episódios.